Um milionário prepara um jantar romântico impecável para surpreender a namorada. Mas o encanto da noite se desfaz quando ele fica paralisado, atônito, ao descobrir que a chefe responsável pelo menu da noite não é outra senão sua ex-esposa, a mulher a quem jurou nunca mais ver. O que acontece depois vai te deixar chocado. As luzes douradas do restaurante, o jardim secreto, se refletiam nos cristais das janelas como pequenas estrelas suspensas na noite de São Paulo. Ricardo Oliveira ajustou sua gravata de seda italiana pela terceira vez em 10 minutos. Os dedos tremendo levemente enquanto observava cada detalhe da mesa que havia reservado com exclusividade. As toalhas brancas impecáveis, as taças de cristal gravado, as rosas vermelhas dispostas com precisão cirúrgica. Tudo precisava ser perfeito para esse momento que ele havia planejado durante semanas. Aos 42 anos, Ricardo era conhecido nos círculos empresariais como o construtor mais influente do país. Sua empresa, Oliveira Construções, havia erguido alguns dos arranha-céus mais icônicos da capital paulista. No entanto, naquela noite, não era o magnata imobiliário que ocupava seus pensamentos, mas um homem apaixonado, que levava 8 meses se preparando para dar o passo mais importante de sua nova vida. Gabriela chegaria a qualquer momento. Sua namorada, executiva de uma multinacional farmacêutica, brilhante e independente, representava tudo o que Ricardo havia aprendido a valorizar depois de 3 anos solteiro. Ela era diferente. Não precisava dele financeiramente. Tinha suas próprias ambições e, acima de tudo, havia devolvido a ele a capacidade de sonhar com um futuro compartilhado. O anel de noivado descansava no bolso interno de seu paletó, uma obra-prima de diamantes que ele havia escolhido pessoalmente na Ag Stern durante sua última viagem ao Rio de Janeiro. Ricardo sorriu ao lembrar como Gabriela sempre brincava sobre seu lado romântico incurável. Esse traço de sua personalidade que contrastava dramaticamente com sua reputação de negociador implacável no mundo dos negócios. Os garçons se moviam com discrição profissional, servindo o champanhe Dom Perignon, que ele havia selecionado para brindar depois do pedido. Ricardo havia cronometrado cada momento da noite. O jantar começaria com o aperitivo de salmão defumado, seguido pelo cordeiro com molho de hortelã que Gabriela tanto gostava, e culminaria com a sobremesa de chocolate belga, onde ele esconderia o anel. Mas enquanto esperava, um pensamento persistente turvava sua euforia. Nos últimos dias, ele havia sentido uma nostalgia estranha que não conseguia explicar. Talvez fosse a proximidade do noivado o que despertava lembranças de seu casamento anterior. Essa época que preferia manter enterrada nos cantos mais profundos de sua memória. Ricardo se dirigiu à janela que dava para o jardim interno do restaurante. As plantas tropicais criavam um ambiente íntimo e sofisticado, com pequenas luzes LED escondidas entre as folhas que geravam um efeito quase mágico. Ele havia escolhido esse lugar por sua reputação impecável e pelo ambiente romântico que oferecia, mas também porque representava um novo começo, um espaço onde poderia construir novas memórias felizes. Suas reflexões foram interrompidas pelo som suave da música ambiente que começava a encher o salão principal. O restaurante havia sido reservado completamente para eles dois. Um gesto que custara uma fortuna, mas que ele considerava necessário para garantir a privacidade do momento. Ricardo não era homem de deixar nada ao acaso, especialmente quando se tratava dos momentos mais importantes de sua vida. Ele olhou para seu relógio Rolex. 8h15. Gabriela sempre era pontual, uma qualidade que ele admirava profundamente nela. Em 15 minutos, ela estaria ali, elegante e radiante como sempre, sem suspeitar que esse jantar mudaria suas vidas para sempre. Ricardo respirou fundo, sentindo a adrenalina começar a correr pelas veias enquanto se preparava para um dos momentos mais importantes de sua existência.
O Maître se aproximou de Ricardo com um sorriso profissional que não conseguia ocultar completamente seu nervosismo. Era evidente que toda a equipe do restaurante conhecia a importância da noite e a reputação do ilustre hóspede que havia alugado todo o estabelecimento. Senhor Oliveira, tenho o prazer de informar que nossa chefe principal deseja cumprimentá-lo pessoalmente antes de que comece o jantar especial, anunciou com uma reverência quase teatral. Ricardo assentiu distraído, sua atenção dividida entre a conversa e a porta principal, por onde Gabriela deveria aparecer a qualquer momento. Ele havia ouvido maravilhas sobre a cozinha de O Jardim Secreto, especialmente sobre a nova chefe que levara o restaurante a conquistar sua 3ª estrela Michelin em tempo recorde. Claro, será uma honra conhecer o talento por trás dessa reputação gastronômica, respondeu Ricardo com a cortesia automática que aperfeiçoara durante anos de reuniões de negócios. O maître se dirigiu às portas batentes que separavam o salão da cozinha e Ricardo aproveitou para conferir mais uma vez os detalhes da mesa. As rosas pareciam perfeitas sob a luz suave e o champanhe já estava na temperatura ideal. Tudo seguia o plano meticulosamente. Traçado. Foi então que as portas da cozinha se abriram e o tempo parou completamente. Luana Ferreira emergiu da área de produção com seu característico avental branco impecável e o cabelo preto preso em um coque elegante que deixava à mostra o pescoço que Ricardo havia beijado milhares de vezes durante 5 anos de casamento. Seus olhos escuros, os mesmos que haviam chorado nas últimas brigas antes do divórcio, agora brilhavam com a confiança profissional de quem alcançara o sucesso por mérito próprio. Os dois ficaram imóveis, separados por meros 10 metros, mas conectados por 3 anos de ausência e 5 anos de memórias compartilhadas. Ricardo sentiu como se um punho invisível o oprimisse o peito, enquanto Luana manteve a compostura profissional, embora seus nós dos dedos embranquecessem ao apertar com força o pano de prato que carregava nas mãos. Boa noite, senhor Oliveira, disse Luana com uma voz controlada que Ricardo reconheceu na hora. Era o mesmo tom que ela usava quando tentava esconder suas emoções mais profundas, uma habilidade que desenvolvera nos últimos anos turbulentos de seu casamento. Luana, murmurou Ricardo, incapaz de adicionar o título profissional ou qualquer formalidade. Seu nome saiu de seus lábios como um suspiro carregado de história. O maître observava a cena com crescente confusão, percebendo a tensão elétrica que surgira entre os dois, mas sem entender sua origem. A atmosfera do elegante salão parecia ter se tornado mais densa, carregada de emoções não expressas e lembranças que lutavam para emergir à superfície. Eu preparei pessoalmente o menu para essa noite especial, continuou Luana, recuperando seu profissionalismo enquanto evitava o contato visual direto. Espero que o senhor e sua acompanhante desfrutem de cada prato. Ricardo assentiu mecanicamente, incapaz de formular uma resposta coerente. A ironia da situação o atingia como ondas sucessivas. Ele escolhera o restaurante mais exclusivo da cidade para pedir Gabriela em casamento, só para descobrir que sua ex-esposa era quem comandava as cozinhas do lugar onde planejava dar o próximo passo em seu novo futuro. A entrada estará pronta em 20 minutos, acrescentou Luana, virando-se para voltar à cozinha. Luana, espera! Ricardo deu um passo em direção a ela, mas parou ao lembrar onde estava e o que estava prestes a acontecer. Ela se virou devagar, e por um instante suas defesas pareceram ruir. Nos olhos de Luana, Ricardo pôde ler a mesma pergunta que o atormentava. Como era possível que o destino os reunisse justamente nessa noite, nesse lugar, nesse momento tão crucial para ambos? Que você tenha uma noite memorável, sussurrou Luana antes de desaparecer atrás das portas batentes, deixando Ricardo sozinho com o eco de suas palavras e o peso avassalador de um passado que acreditava superado. O som da porta principal o trouxe bruscamente de volta ao presente. Gabriela havia chegado.
Gabriela Lima entrou no restaurante como um raio de luz dourada. Seu vestido de coquetel azul marinho se ajustava perfeitamente à sua silhueta atlética, resultado de anos de disciplina entre reuniões executivas e sessões de yoga matinais. Seu cabelo loiro caía em ondas suaves sobre os ombros, e seus olhos verdes brilhavam com a alegria genuína de quem se encontrava com a pessoa mais importante de sua vida. Ricardo, amor, esse lugar é absolutamente espetacular, exclamou enquanto se aproximava dele com aquele sorriso radiante que conquistara seu coração 8 meses antes, em uma conferência sobre desenvolvimento sustentável. Não posso acreditar que você conseguiu reservar tudo só para nós. Ricardo conseguiu esboçar um sorriso, embora sua mente ainda processasse o impacto do encontro com Luana. Ele pegou as mãos de Gabriela nas suas, sentindo o calor familiar de sua pele e o perfume francês delicado que sempre a acompanhava. Só o melhor para você, respondeu, surpreendendo-se com o quão normal soava sua voz, apesar do turbilhão emocional que vivenciava. Queria que essa noite fosse perfeita. Gabriela se pôs na ponta dos pés para beijá-lo suavemente nos lábios. Um gesto terno, que normalmente o acalmava por completo. No entanto, naquela noite Ricardo se pegou, comparando involuntariamente a maciez de seus lábios com os de Luana. Uma traição mental que o encheu de culpa imediatamente. Cheiro incrível aqui, comentou Gabriela, enquanto ele a ajudava a se sentar na cadeira que escolhera estrategicamente para que ficasse de costas para as portas da cozinha. Ouvi maravilhas sobre a nova chefe. Dizem que é um verdadeiro prodígio na cozinha e que transformou completamente o cardápio do restaurante. O estômago de Ricardo se contraiu. Claro que Gabriela havia pesquisado sobre o lugar. Fazia parte de sua natureza meticulosa analisar cada detalhe das experiências que compartilhavam. Ela sempre dizia que a vida era curta demais para desperdiçar em lugares medíocres ou comidas sem graça. Sim, ouvi que ela é muito talentosa, murmurou Ricardo, servindo-lhe champanhe enquanto tentava manter as mãos firmes. O maître se aproximou com discrição profissional para explicar o menu da noite. Ricardo mal prestava atenção às descrições elaboradas de cada prato. Sua mente dividida entre a necessidade de manter a normalidade com Gabriela e a impossibilidade de ignorar que Luana estava a meros metros de distância, preparando pessoalmente cada mordida que consumiriam. O primeiro prato é uma criação especial de nossa chefe, explicava o maître com orgulho evidente. Salmão defumado na casa com caviar beluga e uma redução de cítricos que a chefe aperfeiçoou durante sua formação em Paris. Ricardo se lembrou vividamente das inúmeras discussões com Luana sobre o sonho dela de estudar culinária na França, um projeto que ele considerara impraticável e caro durante o casamento. Ele a convencera de que seria melhor investir esse dinheiro na expansão de seu negócio, prometendo que mais adiante teriam tempo e recursos para perseguir as ambições culinárias dela. Ricardo, você está bem? Me perguntou Gabriela, tocando suavemente sua mão. Parece um pouco distraído. Desculpa, amor. Só estou animado com essa noite, respondeu ele, forçando-se a se concentrar no presente. Você tem trabalhado tanto ultimamente que queria te dar uma noite especial para você relaxar de verdade. Era verdade que Gabriela estava imersa em um projeto importante para lançar um novo medicamento no mercado latino-americano. Seus dias se estendiam até altas horas, e Ricardo notara as pequenas linhas de cansaço que começavam a aparecer ao redor de seus olhos. Mas ele também sabia que era essa dedicação profissional o que mais admirava nela, a capacidade de ser completamente independente e bem-sucedida. Você é bom demais comigo, suspirou Gabriela, entrelaçando os dedos nos dele. Às vezes me pergunto o que fiz para merecer você. As palavras de Gabriela atravessaram Ricardo como uma flecha de culpa. Ali estava essa mulher extraordinária,
agradecendo-lhe por uma noite que ele planejara para pedir seu casamento, enquanto ele não conseguia parar de pensar em sua ex-esposa na cozinha. Ele se sentia como um impostor emocional. Naquele momento, um garçom se aproximou com o primeiro prato. Ricardo reconheceu imediatamente o estilo de apresentação de Luana. Cada elemento disposto com precisão artística, cores que se complementavam perfeitamente. E aquela atenção aos detalhes que sempre caracterizara tudo o que ela fazia, desde seus pratos até a forma como organizava o lar. Isso parece espetacular, exclamou Gabriela, tirando uma foto com o celular antes de provar a primeira garfada. Meu Deus, Ricardo, isso é absolutamente divino. Essa chefe é uma artista. Ricardo provou o salmão e foi transportado instantaneamente para a pequena cozinha de seu primeiro apartamento, onde Luana experimentava receitas nos fins de semana, enquanto ele revisava plantas de construção na mesa ao lado. O sabor era familiar, mas refinado, como se Luana tivesse pegado aquelas lembranças compartilhadas e as transformasse em algo sublime. O jantar transcorreu como uma sinfonia de sabores que Ricardo mal pôde apreciar por completo. Cada prato que saía da cozinha levava a assinatura inconfundível de Luana. O cordeiro com ervas que lembrava seus primeiros encontros, o molho de hortelã que ela aperfeiçoara durante anos de experimentação, até a apresentação artística que transformava cada prato em uma pequena obra-prima visual. Gabriela estava em êxtase gastronômico, descrevendo cada sabor com o entusiasmo de uma verdadeira conhecedora. Sua formação em química adotara de um paladar extraordinariamente desenvolvido, capaz de identificar cada ingrediente e técnica usados na preparação. Ricardo, você tem que provar isso, insistiu Gabriela, oferecendo-lhe uma garfada da sobremesa preliminar. A combinação de chocolate belga com essa redução de framboesa é absolutamente revolucionária. Essa chefe deve ter estudado na Europa, com certeza. Ricardo assentiu mecanicamente, sabendo que Gabriela tinha razão, mas por motivos que ela desconhecia completamente. Luana sonhara durante anos em estudar no Le Cordon Bleu em Paris, um sonho que ele considerara uma fantasia cara durante o casamento. Agora, evidentemente, ela encontrara o jeito de realizar essas ambições por conta própria. Amor, e tem algo que eu quero te dizer, começou Ricardo, decidindo que não podia adiar mais o momento central da noite. Sua mão deslizou instintivamente para o bolso onde descansava o anel de noivado. Naquele exato instante, as portas da cozinha se abriram e Luana apareceu pessoalmente para supervisionar o serviço do prato principal. Ricardo ficou paralisado, observando como sua ex-esposa se movia com a graça e autoridade de alguém que encontrara seu verdadeiro lugar no mundo. Desculpem a interrupção, disse Luana, dirigindo-se à mesa com profissionalismo impecável. Queria me certificar pessoalmente de que tudo estivesse à altura das expectativas de vocês. Gabriela se virou completamente para a chefe e Ricardo pôde observar o momento exato em que dois mundos que jamais deviam se cruzar finalmente colidiram. Luana e Gabriela se encontraram frente a frente pela primeira vez, sem saber que compartilhavam algo mais que o gosto pela boa cozinha. Chefe Ferreira, Gil, exclamou Gabriela com admiração genuína. Não tenho palavras para expressar o quão extraordinária tem sido essa experiência gastronômica. Cada prato foi uma revelação absoluta. Ricardo observou. Luana recebera os elogios com um sorriso que ele reconheceu na hora. Aquela expressão de satisfação genuína que surgia em seu rosto quando alguém realmente apreciava seu trabalho. Durante o casamento, ele fora mesquinho com esse tipo de reconhecimento, sempre mais focado nos aspectos práticos que em celebrar os feitos criativos de sua esposa. Muito obrigada. Senhora, Luana deixou a frase em suspenso, esperando a apresentação formal. Gabriela Lima, respondeu ela, estendendo a mão com a calidez natural que caracterizava todas as suas interações sociais.
E me permita dizer que você tem um talento extraordinário. Com certeza voltarei com mais frequência. Ricardo observou o aperto de mãos entre as duas mulheres mais importantes de sua vida adulta, sentindo como se estivesse presenciando uma colisão cósmica, da qual ele era o único consciente. Luana manteve sua compostura profissional, mas Ricardo notou o leve tremor em sua voz ao responder. Será uma honra recebê-la novamente. E senhorita Lima, espero que o prato principal seja de seu agrado, disse Luana, evitando cuidadosamente olhar para Ricardo. Na verdade, eu trabalho na indústria farmacêutica, mas sempre tive uma fascinação secreta pela gastronomia. Continuou Gabriela, inconsciente da tensão que se instalara no ar. Adoraria saber mais sobre sua formação culinária. Você estudou na Europa? A pergunta de Gabriela acertou como uma adaga direta no coração das lembranças mais dolorosas do casamento fracassado. Ricardo viu como os olhos de Luana se endureceram quase imperceptivelmente antes de responder. Sou autodidata na maior parte, embora tenha tido a oportunidade de trabalhar com vários chefes europeus que visitaram o Brasil. Respondeu Luana com uma meia-verdade que escondia anos de sacrifícios e sonhos adiados. Isso torna seu talento ainda mais impressionante, comentou Gabriela com sinceridade. Você deve ter uma paixão verdadeiramente excepcional pela cozinha para ter alcançado esse nível sem formação formal. Ricardo se remexeu desconfortavelmente na cadeira, sabendo que Gabriela havia tocado, sem saber, na ferida mais profunda de seu casamento anterior. A paixão excepcional de Luana fora precisamente o que ele subestimara durante anos, considerando-a um hobby caro em vez de reconhecer como a vocação genuína que evidentemente era. A paixão é essencial, mas também é o apoio adequado para perseguir os sonhos, respondeu Luana, e dessa vez seu olhar cruzou brevemente o de Ricardo, carregado de significado. Naquele momento, Ricardo sentiu o peso completo de suas decisões passadas e a complexidade impossível de sua situação presente. Depois que Luana voltou para a cozinha, Ricardo se viu lutando contra uma maré de emoções contraditórias que ameaçavam sabotar o momento mais importante da noite. Gabriela continuava falando animadamente sobre a experiência gastronômica, mas suas palavras chegavam a ele como ecos distantes, enquanto sua mente processava o impacto do encontro. Ricardo, essa chefe é absolutamente fascinante, comentou Gabriela tomando outro gole de champanhe. Tem algo nela, uma intensidade criativa que dá para sentir em cada prato. Me lembra aqueles artistas que transformam a dor em beleza. As palavras de Gabriela atravessaram Ricardo como uma flecha certeira. Sem saber, ela descrevera perfeitamente a essência do que Luana fizera com sua vida depois do divórcio. Transformar a decepção de um casamento fracassado no combustível para alcançar a excelência profissional que sempre buscara. Sim, ela tem talento, com certeza, murmurou Ricardo, lutando para manter um tom neutro, enquanto sua mão brincava nervosamente com um anel no bolso. Sabe do que eu adoraria? Se continuou Gabriela com entusiasmo crescente. Quando decidirmos a data do nosso casamento, eu gostaria de contratar a chefe Ferreira para que crie o menu da recepção. Imagina o quão incrível seria ter essa qualidade gastronômica no nosso dia especial. Ricardo sentiu como se o ar tivesse sido sugado completamente de seus pulmões. A ironia da situação ficava cada vez mais surrealista. Gabriela, sem saber, estava propondo que sua ex-esposa fosse a responsável pela comida de seu novo casamento. Gabriela, começou Ricardo, mas as palavras entalaram em sua garganta. Ah, Ricardo, sei que ainda não falamos oficialmente sobre datas. Apressou-se a esclarecer Gabriela, interpretando mal sua hesitação. Mas você sabe que quero passar o resto da vida com você. Sem pressa, claro. Mas quando chegar o momento, seria perfeito ter alguém tão talentosa cuidando do nosso banquete. O momento chegara. Ricardo respirou fundo,
sabendo que não podia adiar mais o pedido sem levantar suspeitas. Ele se levantou da cadeira com uma elegância que praticara em segredo durante semanas e se ajoelhou ao lado da mesa enquanto tirava o anel do bolso. Gabriela, começou com uma voz que, surpreendentemente, soava firme e clara. Esses 8 meses com você foram os mais felizes da minha vida em muito tempo. Você me devolveu a capacidade de acreditar no amor, no futuro, na possibilidade de construir algo lindo ao lado de alguém extraordinária. Os olhos de Gabriela se encheram de lágrimas de felicidade enquanto levava as mãos à boca, compreendendo imediatamente o que estava acontecendo. Em caixinha de veludo preto, se abriu para revelar o anel de diamantes que brilhava sob as luzes douradas do restaurante. «Quer se casar comigo?» perguntou Ricardo, e por um momento tudo mais desapareceu. Não existia Luana na cozinha, não havia memórias dolorosas do passado, só existiam ele e Gabriela nesse momento perfeito que planejara com tanto cuidado. «Sim», exclamou Gabriela entre lágrimas de alegria. «Sim, 1000 vezes sim». Ricardo deslizou o anel em seu dedo e se ergueu para beijá-la, sentindo como ela tremia de emoção em seus braços. Por um instante, tudo pareceu exatamente como imaginara. Perfeito, romântico, cheio de promessas para o futuro. Mas mesmo enquanto Gabriela o abraçava e sussurrava palavras de amor em seu ouvido, Ricardo não conseguiu evitar que seu olhar se dirigisse às portas da cozinha. Em algum lugar atrás daquelas portas, Luana ouvira a celebração. Em algum lugar bem perto deles, sua ex-esposa agora sabia que ele escolhera esse lugar, o local de trabalho dela, para se comprometer com outra mulher. «Temos que comemorar como se deve», disse Gabriela, secando as lágrimas de felicidade enquanto admirava o anel em seu dedo. «E com certeza temos que agradecer a chefe Ferreira por ter tornado essa noite tão especial. A comida dela foi o cenário perfeito para esse momento». Ricardo assentiu, sabendo que as complexidades daquela noite mal haviam começado. Ele conseguira o que queria. Gabriela aceitara se casar com ele, mas ao mesmo tempo abrira uma caixa de Pandora emocional que não sabia como lidar. Os dias seguintes ao pedido transcorreu em um redemoinho de felicitações, planos preliminares e a euforia natural que acompanha os noivados. Gabriela irradiava uma felicidade contagiante que se manifestava em cada aspecto de sua vida. Chegava cedo ao escritório, cantarolando melodias, surpreendia Ricardo com almoços românticos improvisados e começara a criar pastas no Pinterest com ideias para o casamento. Ricardo, por sua vez, lutava contra uma dicotomia emocional que o esgotava mental e fisicamente. Durante o dia, quando estava com Gabriela, sentia-se genuinamente feliz e convencido de ter tomado a decisão certa. Ela representava estabilidade, companheirismo intelectual e uma visão de futuro não contaminada pelas cicatrizes do passado. Mas à noite, quando ficava sozinho em seu apartamento, as lembranças do encontro com Luana o assaltavam com uma intensidade perturbadora. «Tenho pensado no que te falei sobre contratar a chefe Ferreira para nosso casamento», disse Gabriela uma manhã durante o café da manhã na varanda de seu apartamento. «Pesquisei um pouco mais sobre ela e descobri que ganhou vários prêmios internacionais. Seria incrível tê-la no nosso projeto». Ricardo quase engasgou com o café. «Projeto? É assim que vejo nosso casamento, amor», explicou Gabriela com o entusiasmo de uma executiva apresentando um plano de negócios. «É o projeto mais importante das nossas vidas até agora. Cada detalhe precisa ser perfeito, da música ao último bocado do jantar». A perspectiva empresarial que Gabriela aplicava ao casamento era típica de sua personalidade, mas Ricardo não pôde evitar compará-la mentalmente à forma como Luana sonhara com seu primeiro casamento, cheio de tradições familiares, flores silvestres do jardim de sua avó e receitas caseiras preparadas por suas tias. 2 abordagens completamente diferentes para o mesmo evento.
Acho que devíamos explorar várias opções antes de decidir, sugeriu Ricardo cautelosamente. Não queremos nos apressar com algo tão importante. Você tem razão, claro, concedeu Gabriela. Mas pelo menos poderíamos marcar uma conversa para conhecê-la melhor e discutir possibilidades. Sem compromisso, só uma conversa exploratória. Ricardo sabia que estava perdendo uma batalha que começara na noite do pedido. A determinação de Gabriela era uma das qualidades que mais admirava nela, mas nesse caso específico, essa mesma determinação o levava diretamente a uma situação que desesperadamente queria evitar. Tá bom, cedeu finalmente, mas você cuida do contato inicial. Eu estou atolado no projeto dos jardins essa semana. Era uma desculpa fraca e ambos sabiam disso, mas Gabriela a aceitou com um sorriso compreensivo. Durante os 8 meses de relacionamento, Ricardo provara ser um homem que preferia delegar os detalhes organizacionais a outros, concentrando-se nas decisões importantes enquanto confiava em sua equipe para lidar com a logística. Naquela tarde, enquanto Ricardo revisava plantas em seu escritório, recebeu uma ligação de Gabriela que temera, mas esperara. Ricardo, tenho notícias maravilhosas. E a voz de Gabriela vibrava de emoção pelo telefone. Consegui uma reunião com a chefe Ferreira para amanhã à tarde. No começo, ela disse que estava muito ocupada, mas quando mencionei que éramos os clientes da noite especial de sexta passada, ela imediatamente arrumou tempo na agenda. Ricardo sentiu um nó no estômago. Amanhã? Sim, às 4 da tarde no restaurante. Ela disse que é o melhor horário para conversar, porque a cozinha fica mais tranquila entre o serviço do almoço e a preparação do jantar. Ricardo fechou os olhos, visualizando a cena. Ele, Gabriela e Luana sentados ao redor de uma mesa, discutindo os detalhes gastronômicos de um casamento que marcaria definitivamente o fim de qualquer possibilidade de reconciliação com seu primeiro amor. A ironia era tão aguda que quase virava comédia. Ricardo, você está aí? A perguntou Gabriela após um momento de silêncio. Sim, desculpa. Só estava checando minha agenda, mentiu Ricardo. Amanhã, às 4 está ótimo. Perfeito. Estou tão animada, amor. Tenho a sensação de que essa vai ser uma reunião bem produtiva. Depois de desligar, Ricardo ficou sentado em seu escritório por um bom tempo, observando os arranha-céus de São Paulo pela janela panorâmica. Ele construíra sua carreira e sua fortuna tomando decisões rápidas e calculadas, mas agora se via preso em uma situação onde cada opção parecia levar a complicações maiores. Pela primeira vez desde a noite do pedido, Ricardo se perguntou seriamente se subestimara o poder que Luana ainda exercia sobre sua vida emocional. A tarde do encontro chegou com uma pontualidade implacável. Ricardo se vestira com cuidado especial, escolhendo um terno cinza Oxford que sabia que lhe caía bem, embora se perguntasse para quem estava fazendo o esforço de verdade. Chegou ao restaurante O Jardim Secreto 15 minutos antes do horário combinado, precisando daqueles momentos para se preparar mentalmente para o que viria. O restaurante parecia diferente nas horas da tarde. A luz natural que se infiltrava pelas janelas criava uma atmosfera mais casual e relaxada, bem distinta do ambiente romântico e íntimo daquela noite que mudara tudo. Os garçons preparavam as mesas para o serviço da noite, com movimentos precisos e silenciosos. Gabriela chegou exatamente às 4, radiante em um vestido cor creme que complementava perfeitamente seu cabelo loiro e seus olhos verdes. Levava uma pasta de couro italiano debaixo do braço, o que confirmava as suspeitas de Ricardo sobre o nível de preparo que colocara nessa reunião. Você está nervoso? lhe perguntou Gabriela, notando a tensão nos ombros de Ricardo enquanto esperavam Luana aparecer. Só quero que tudo saia bem, respondeu ele, o que era tecnicamente verdade, embora omitisse as camadas de complexidade emocional que o deixavam em alerta máximo.
Luana emergiu da cozinha minutos depois, e Ricardo sentiu o impacto familiar de vê-la novamente. Trocara o uniforme de chefe por um elegante vestido preto, que ele lembrava vividamente de seu tempo juntos. E usava o cabelo solto em ondas naturais que emolduravam seu rosto com uma suavidade que contrastava com a determinação profissional de sua expressão. Boa tarde, cumprimentou Luana, com um sorriso que Ricardo reconheceu como sua máscara social mais refinada. É um prazer vê-los de novo. Eles se sentaram ao redor de uma mesa redonda na área mais reservada do restaurante, com Gabriela assumindo naturalmente a liderança da conversa, enquanto Ricardo lutava contra a sensação de estar vivendo um sonho estranhamente surreal. Chefe Ferreira, primeiro, quero agradecer por arrumar tempo na sua agenda para essa reunião. Começou Gabriela em seu melhor estilo executivo. Ricardo e eu ficamos tão impressionados com seu trabalho na outra noite que logo soubemos que queríamos explorar a possibilidade de trabalhar com você em nosso evento mais importante. Sinto-me honrada pela consideração, respondeu Luana, evitando cuidadosamente contato visual com Ricardo. Me contem mais sobre a visão de vocês para o evento. Ricardo observou, fascinado como as duas mulheres interagiam. Gabriela desdobrava toda a sua experiência em apresentações corporativas, descrevendo em detalhes suas ideias sobre tema, número de convidados e preferências gastronômicas. Luana escutava com atenção profissional, fazendo perguntas pertinentes e tomando notas em um caderno de couro que Ricardo lembrava de ter dado a ela em seu segundo aniversário de casamento. A data provisória seria em 6 meses, explicou Gabriela. Sei que é um prazo relativamente curto, mas Ricardo e eu preferimos não prolongar o noivado desnecessariamente. Quando você sabe que algo é certo, para que esperar? Ricardo viu como Luana se tensionou quase imperceptivelmente ao ouvir o comentário e se perguntou se Gabriela notara a reação. Ele mesmo se remexeu desconfortavelmente na cadeira, lembrando que ele e Luana ficavam noivos por quase 2 anos antes de se casarem. Principalmente porque ele insistira em garantir a estabilidade financeira antes de dar o passo final. Entendo perfeitamente, respondeu Luana com voz controlada. Quanto ao estilo gastronômico, vocês têm alguma preferência específica? Cozinha internacional? Fusão tradicional brasileira? Adoraríamos uma combinação, interveio Ricardo pela primeira vez na conversa, surpreendendo-se a si mesmo. Algo que reflita sofisticação, mas que também tenha alma, se isso faz sentido. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse filtrá-las, e ele se deu conta de que descrevera exatamente o estilo gastronômico que Luana desenvolvera durante seus anos de experimentação doméstica. Gabriela assentiu entusiasmada, mas Ricardo notou como Luana ergueu os olhos de suas notas para olhá-lo diretamente pela primeira vez na tarde. Essa descrição é bem precisa, comentou Luana, e Ricardo detectou uma nota de surpresa em sua voz. A comida precisa nutrir tanto o corpo quanto a alma, especialmente em ocasiões tão significativas. Durante a hora seguinte, os 3 discutiram detalhes logísticos, custos aproximados e cronogramas de preparo. Ricardo se viu admirando novamente a paixão e o conhecimento técnico que Luana demonstrava ao falar de seu trabalho. Era evidente que crescera profissionalmente de maneiras que ele nunca imaginara quando estavam casados. Tem mais uma coisa que eu queria mencionar, disse Gabriela no final da reunião. Adoraria incluir alguns elementos pessoais no menu. Pratos que tenham significado especial para Ricardo e para mim. Ricardo sentiu como se estivesse caminhando em cacos de vidro. Qualquer prato com significado pessoal para ele, inevitavelmente, estaria ligado a memórias de sua vida anterior. Memórias que incluíam Luana. Claro, respondeu Luana profissionalmente. É importante que o menu conte a história da relação de vocês através dos sabores. A ironia da situação atingiu seu ápice. Luana, que conhecia a história gastronômica completa de Ricardo melhor que ninguém,
Agora teria que criar um menu que celebrasse sua história de amor com outra mulher. 2 semanas depois da reunião no restaurante, Ricardo se viu trabalhando até altas horas em seu escritório, revisando os contratos do projeto dos jardins que mencionara como desculpa a Gabriela. No entanto, sua concentração era constantemente interrompida por pensamentos sobre como Luana lidaria com a situação se os papéis estivessem invertidos. O interfone de sua mesa tocou, interrompendo suas reflexões. Sua assistente Patrícia anunciou que tinha uma ligação da chefe Ferreira. Ricardo sentiu seu pulso acelerar imediatamente. "Passe", respondeu, tentando soar casual. "Boa noite, Ricardo." A voz de Luana soava diferente pelo telefone, mais íntima de alguma forma. "Desculpe ligar tão tarde, mas preciso falar com você sobre alguns detalhes do evento da Gabriela." "Sem problema", respondeu Ricardo, notando como ela usara o nome de sua noiva. "Em que posso ajudar? Prefiro não discutir isso por telefone." "Você tem tempo para uma reunião amanhã? É sobre um assunto que exige discrição." A mente de Ricardo imediatamente pulou para conclusões. Luana decidira que não conseguia lidar com a situação? Descobrira algo sobre ele e Gabriela que complicava as coisas? Ou simplesmente precisava discutir detalhes logísticos que considerava sensíveis demais para uma conversa telefônica? "Claro. Onde você gostaria de nos encontrarmos?" Houve uma pausa antes de Luana responder. "Você conhece o Café Alma, na Vila Madalena? É discreto e vai estar relativamente vazio amanhã à tarde." Ricardo conhecia o lugar. Era um pequeno café boutique, frequentado principalmente por artistas e escritores, bem diferente dos elegantes restaurantes corporativos onde ele costumava fazer suas reuniões de negócios. Também era o tipo de lugar onde ele e Luana passavam tardes inteiras nos primeiros anos de relacionamento, quando ainda tinham tempo para conversas longas e sem agenda. "Perfeito. Que horas?" "Às 3 te parece bom? Preciso voltar para o restaurante às 5. "Estarei lá", confirmou Ricardo, já calculando mentalmente como rearranjar sua agenda para acomodar essa reunião que sabia que seria tudo menos rotineira. Depois de desligar, Ricardo ficou sentado em seu escritório por vários minutos, observando as luzes da cidade pela janela panorâmica. Não mencionara essa ligação a Gabriela durante o jantar, embora, tecnicamente, não houvesse nada a esconder. Era uma reunião de trabalho relacionada ao casamento. Mas a forma como Luana dissera seu nome, a escolha do lugar e, acima de tudo, o pedido específico de discrição, faziam-nos sentir como se estivesse cruzando uma linha invisível. A manhã seguinte transcorreu com uma lentidão exasperante. Ricardo tentou se concentrar nas reuniões agendadas com sua equipe de engenheiros, mas sua mente constantemente derivava para o encontro da tarde. Troçou de camisa 2 vezes antes de sair do escritório, optando finalmente por uma azul clara, que lembrava que Luana sempre dissera que combinava com seus olhos. O Café Alma mantinha exatamente o mesmo ambiente boêmio que ele recordava. Paredes cheias de arte local, música jazz suave e o aroma inconfundível de café especial misturado ao cheiro de livros velhos da livraria ao lado. Ricardo chegou minutos antes e escolheu uma mesa no canto mais reservado, onde poderiam conversar sem serem facilmente ouvidos por outros clientes. Luana apareceu exatamente às 3, vestida de forma casual, mas elegante, com jeans escuros e uma blusa branca que realçava sua pele bronzeada. Usava o cabelo preso em um rabo de cavalo informal e Ricardo notou que ela emagrecera desde a última vez que a vira durante o casamento. Parecia mais definida, mais segura de si. "Obrigada por vir", disse Luana enquanto se sentava à frente dele. "Sei que seu tempo é valioso. Sempre tenho tempo para assuntos importantes", respondeu Ricardo, quase dizendo "para você", mas se corrigindo no último instante. Luana pediu um café cortado, o mesmo que bebia religiosamente durante os 5 anos de casamento. Ricardo pediu um americano, embora internamente quisesse pedir a mesma bebida que ela.
E como fizera tantas vezes no passado. Ricardo, preciso ser direta com você. Começou Luana assim que o garçom se afastou. Quando aceitei fazer o catering do seu casamento, pensei que conseguiria lidar profissionalmente. Pensei que 3 anos fossem suficientes para eu trabalhar no seu evento sem que as emoções interferissem. Ricardo sentiu o estômago se contrair. Você mudou de ideia? Não exatamente. Luana tomou um gole de seu café antes de continuar. Mas tem algo que você precisa saber antes que isso vá mais longe. Ricardo esperou em silêncio, sentindo cada segundo se estender como uma eternidade. A expressão no rosto de Luana era uma mistura de determinação e vulnerabilidade que ele conhecia bem, a mesma que vira nas conversas mais difíceis de seu casamento. O restaurante está com problemas financeiros sérios, confessou Luana finalmente, suas palavras caindo como pedras na água parada da conversa. Apesar do sucesso da crítica e dos prêmios, os números não fecham. Os custos de operação nessa localização são brutais. E a clientela de alto padrão, embora aprecie a qualidade, não é numerosa o suficiente para sustentar o negócio. Ricardo se inclinou para a frente, ativando imediatamente seu instinto empresarial. Durante o casamento, Luana sempre fora orgulhosa e independente, raramente admitindo quando precisava de ajuda, especialmente em questões financeiras. Quão sérios são os problemas? Perguntou, mantendo um tom profissional, embora internamente se preocupasse com ela. Talvez eu tenha 3 meses antes de ter que fechar de vez. Luana baixou o olhar para o café, claramente lutando contra a humilhação de admitir o fracasso. Por isso, preciso que você saiba que minha aceitação do seu evento não é puramente profissional. Preciso desse contrato, Ricardo. O pagamento me daria o fôlego financeiro necessário para reestruturar o negócio. A honestidade brutal de Luana atingiu Ricardo com uma força inesperada. Durante o casamento, ela lidara com as finanças domésticas com meticulosidade obsessiva, mas sempre dependera dele para as decisões financeiras importantes. Vê-la agora, lutando sozinha contra problemas empresariais complexos, revelava uma faceta de força que ele não reconhecera completamente quando estavam juntos. Você considerou buscar investidores? Sugeriu Ricardo. Com sua reputação e talento, tenho certeza de que poderia encontrar apoio financeiro. Luana sorriu com uma mistura de amargura e ironia. Investidores querem garantias e projeções que eu não posso oferecer. Além disso, a maioria quer controle criativo, e esse é o único aspecto do negócio que não estou disposta a ceder. Ricardo reconheceu imediatamente essa determinação férrea. Era a mesma atitude que Luana mostrara quando defendia suas receitas experimentais durante o casamento, mesmo quando ele sugeria que seria mais prático seguir preparações convencionais. Luana, eu poderia... Começou Ricardo, mas ela o interrompeu erguendo a mão. Não, disse com firmeza. Não vim aqui pedir dinheiro, Ricardo. Vim ser transparente sobre minha situação porque afeta diretamente o seu evento. Se eu aceitar fazer o seu casamento, preciso da sua palavra de que manterá essa informação confidencial. Não quero que Gabriela saiba que está contratando alguém em crise financeira. O pedido de Luana criou um dilema ético imediato na mente de Ricardo. Por um lado, ele tinha a obrigação de ser completamente honesto com sua noiva sobre todos os aspectos do casamento. Por outro, entendia perfeitamente por que Luana precisava proteger sua reputação profissional. Entendo sua posição, respondeu Ricardo com cuidado, mas também preciso que entenda a minha. Gabriela confia que eu lhe forneça todas as informações relevantes sobre nossos fornecedores. A informação relevante é que sou uma chefe qualificada e bem-sucedida que pode entregar o evento que ela deseja, retrucou Luana com uma intensidade que Ricardo lembrava de suas discussões mais acaloradas. Meus problemas financeiros temporários não afetam minha capacidade profissional. Ricardo se viu admirando novamente a ferocidade de Luana.
Essa determinação inabalável que fora tanto uma fonte de atração quanto de atrito durante o casamento. Ela tinha razão no sentido estrito. Suas dificuldades financeiras não comprometiam sua habilidade culinária. Tá bom, concedeu Ricardo finalmente. Manterei a confidencialidade, mas com uma condição. Luana o olhou com desconfiança. Qual? Permita que eu te ajude a encontrar uma solução mais permanente para o restaurante. Não como caridade, mas como um investimento empresarial legítimo. Ricardo, já te disse que não vim aqui para... Não é caridade, insistiu Ricardo. É um negócio inteligente. Conheço o mercado imobiliário da cidade melhor que ninguém. Talvez o problema não seja o seu conceito ou talento, mas a localização ou a estrutura de custos. Deixe-me revisar seus números e ver se há alternativas que você não considerou. Luana ficou em silêncio por vários minutos, claramente lutando entre seu orgulho e seu pragmatismo. Ricardo pôde ver o momento exato em que o lado prático dela venceu a batalha interna. Só como consultoria empresarial, estabeleceu firmemente. E só se você conseguir manter isso completamente separado da sua relação com Gabriela. Completamente separado, confirmou Ricardo. Embora ambos soubessem que manter qualquer aspecto de suas vidas separado seria mais complicado do que parecia. Nas 3 semanas seguintes, Ricardo se viu dividindo seu tempo de forma cada vez mais complexa entre suas responsabilidades profissionais, seu relacionamento com Gabriela e as sessões de consultoria financeira com Luana. Ele estabelecera um horário específico para revisar os livros contábeis do restaurante. Terças e quintas à tarde, quando Gabriela estava em suas reuniões executivas semanais. O apartamento de Luana mudara consideravelmente desde a última vez que Ricardo o visitara durante o casamento. As paredes agora estavam decoradas com fotos de seus pratos mais bem-sucedidos, certificados culinários e resenhas emolduradas de críticos gastronômicos renomados. Era evidente que ela transformara o espaço em um santuário para sua carreira independente. Os números são piores do que eu pensava, admitiu Ricardo enquanto revisava as planilhas na mesa de jantar. Mas também há padrões que sugerem soluções viáveis. Luana se sentou à frente dele com 2 xícaras de café, mantendo uma distância profissional que ambos acordaram tacitamente. No entanto, Ricardo não conseguia ignorar a familiaridade doméstica da cena. Os dois trabalhando juntos na mesma mesa onde outrora planejavam suas próprias vidas. O problema principal é o aluguel, continuou Ricardo, apontando as cifras na tela do laptop. Você está pagando preço premium por uma localização que, embora prestigiosa, não maximiza o fluxo de clientes potenciais. Mas essa localização me deu a credibilidade para conseguir as resenhas importantes, argumentou Luana. Sem essas críticas positivas, nunca teria alcançado o reconhecimento que tenho agora. Você tem razão, mas agora que tem esse reconhecimento, pode usá-lo como alavanca para negociar melhores termos em uma localização diferente, explicou Ricardo, ativando o mesmo instinto estratégico que construíra seu império imobiliário. Durante essas sessões, Ricardo redescobriu aspectos de Luana que esquecera ou subestimara durante o casamento. Sua compreensão intuitiva dos custos de ingredientes, sua capacidade de projetar tendências culinárias e, acima de tudo, sua determinação férrea para manter padrões de qualidade sem comprometer sua visão artística. Tenho pensado em algo, disse Luana durante a 4ª sessão, enquanto preparavam um jantar leve que compartilhariam enquanto trabalhavam. Lembra que eu sempre sonhei em ter um lugar menor e mais íntimo, onde pudesse interagir diretamente com os clientes? Ricardo ergueu os olhos dos documentos. O conceito de chef's table que você mencionava o tempo todo. Exato. Talvez o problema não seja a falta de clientes, mas o formato errado de restaurante para o meu estilo pessoal. A observação de Luana era brilhante em sua simplicidade.
Ricardo começou a visualizar imediatamente as possibilidades. Um espaço menor, despesas gerais reduzidas, uma experiência mais exclusiva que justificasse preços premium. Isso poderia funcionar, murmurou Ricardo, já calculando números na mente. Especialmente se encontrarmos a localização certa e estruturarmos o investimento inicial adequadamente. Enquanto discutiam as possibilidades, Ricardo se deu conta de que estava gostando genuinamente dessas conversas de trabalho com Luana. Durante o casamento, raramente colaboravam em projetos significativos, principalmente porque ele assumira o papel de provedor principal, enquanto ela cuidava das responsabilidades domésticas. Agora, trabalhando com ela como iguais profissionais, podia apreciar completamente sua inteligência e visão empresarial. Ricardo, tem mais uma coisa que preciso te perguntar, disse Luana enquanto serviam o jantar que preparara. Salmão grelhado com legumes no vapor, simples, mas perfeitamente executado. Fala. Gabriela sabe que você está passando tempo comigo para essas consultorias. A pergunta que Ricardo evitara finalmente fora feita diretamente. Ele mastigou devagar sua garfada de salmão, ganhando tempo para formular uma resposta honesta. Mencionei que estou ajudando com alguns aspectos logísticos do catering, respondeu com cuidado, mas não entrei em detalhes específicos sobre a natureza das nossas reuniões. Isso é mentir por omissão, Ricardo. A acusação direta de Luana o atingiu porque ele sabia que ela tinha razão. Nas últimas semanas, racionalizara sua falta de transparência, dizendo a si mesmo que estava protegendo tanto a privacidade de Luana, quanto evitando preocupações desnecessárias a Gabriela. Mas, no fundo, sabia que suas motivações eram mais complexas. Não quero que Gabriela se preocupe com problemas que não a afetam diretamente, defendeu-se Ricardo. Ou não quer que ela faça perguntas sobre por que você está tão disposto a ajudar sua ex-esposa. A pergunta de Luana cortou direto ao coração do dilema que Ricardo evitara enfrentar. Por que estava tão comprometido em ajudar Luana? Era simples altruísmo empresarial? Ou havia emoções mais profundas envolvidas? Estou ajudando porque é o certo, respondeu Ricardo, mas até para ele soou pouco convincente. Luana o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez em semanas. Ricardo, nós dois sabemos que essa situação é mais complicada do que estamos admitindo. As palavras de Luana ficaram suspensas no ar do jantar, como uma confissão que nenhum dos dois estava completamente preparado para enfrentar. Ricardo largou o garfo no prato, finalmente reconhecendo que cruzaram a linha invisível entre a colaboração profissional e o território emocional perigoso. Você tem razão, admitiu Ricardo após um longo silêncio. Isso é mais complicado do que eu queria admitir. Luana assentiu devagar, brincando com o guardanapo em seu colo. Nessas semanas, trabalhando com você de novo, eu me lembrei do porquê a gente funcionava tão bem como time quando éramos mais novos. Éramos diferentes naquela época, respondeu Ricardo, embora soubesse que estava fugindo do ponto central da conversa. Éramos diferentes, ou simplesmente não sabíamos lidar com nossas diferenças? A pergunta de Luana o forçou a reconsiderar memórias que guardara cuidadosamente em compartimentos selados de sua mente. Durante o casamento, brigavam principalmente sobre prioridades. Ele focado em construir segurança financeira, ela sonhando com experiências criativas e aventuras culinárias. Nenhum soubera encontrar um equilíbrio que honrasse ambas as necessidades. Não sei, confessou Ricardo honestamente. Só sei que quando tudo acabou, nós dois estávamos machucados e ressentidos. Eu estava ressentida porque sentia que você nunca me viu de verdade, disse Luana, sua voz pouco acima de um sussurro. Você via a esposa que queria apoiar sua carreira, mas não a mulher que tinha seus próprios sonhos. As palavras de Luana atingiram Ricardo com a força de uma revelação tardia. Durante o casamento, interpretara o interesse culinário de Luana como um hobby prazeroso, em vez de reconhecê-lo como a paixão vocacional que realmente era.
Assumira que ela se contentaria em ser a companheira de um homem bem-sucedido, sem considerar que ela poderia querer ser bem-sucedida por direito próprio. E eu estava ressentido, porque achava que você não valorizava o que eu construía para nós, confessou Ricardo. Trabalhava 18 horas por dia para te dar segurança, e sentia que o único que você queria era que a gente gastasse dinheiro em experiências que eu considerava bobagens. Não eram bobagens para mim, Ricardo. Eram o meu futuro. O peso dessa realização se assentou entre eles como uma presença física. Tinham lutado por versões incompatíveis do mesmo sonho. Uma vida compartilhada que honrasse as ambições de ambos. Você acha que teríamos conseguido fazer dar certo se fôssemos mais honestos sobre o que realmente precisávamos? Te perguntou Ricardo. Luana pensou na pergunta por vários minutos antes de responder. Talvez. Mas também acho que talvez precisássemos crescer separados antes de entender de verdade quem éramos como indivíduos. Ricardo se levantou da mesa e caminhou até a janela que dava para a pequena varanda de Luana. A vista incluía uma porção do skyline de São Paulo que ele ajudara a construir, arranha-céus que levavam à assinatura de sua empresa. Mas pela primeira vez em anos, aqueles feitos pareciam incompletos, sem alguém que os valorizasse pelas razões certas. Luana, preciso te perguntar uma coisa e preciso que seja completamente honesta comigo. Claro. Ricardo se virou para encará-la diretamente. Você já pensou em como as coisas seriam se tivéssemos esperado? Se dessemos mais tempo para crescer antes de nos casarmos? A pergunta era perigosa porque ambos sabiam que ele estava perguntando realmente se ela achava que poderiam funcionar agora. Com as pessoas em que se tornaram após 3 anos de separação. O tempo todo, admitiu Luana, sua honestidade cortando através das defesas emocionais que ambos mantinham há semanas. Naquele momento, Ricardo sentiu como se estivesse na beira de um precipício emocional. Uma parte dele queria explorar essa possibilidade, descobrir se o amor que compartilharam pudesse renascer em circunstâncias diferentes. Mas outra parte lembrava de Gabriela, esperando por ele em casa, confiando nele completamente, planejando o futuro juntos. Ricardo, disse Luana suavemente, acho que devíamos encerrar essas sessões de consultoria. Por quê? Porque nós dois sabemos para onde isso está indo. E não é justo para nenhum de nós, especialmente não é justo para Gabriela. Ricardo sabia que Luana tinha razão, mas a ideia de cortar essa conexão recém-redescoberta parecia uma perda devastadora. Nessas semanas, lembrara não só o porquê se apaixonara por Luana originalmente, mas descobrira novas razões para admirá-la. E o restaurante? Me perguntou. Encontro outro jeito. Sempre encontro. Ricardo se aproximou dela, parando a poucos passos de distância. Le Berger de Saint-Hélène. Luana, não quero que isso acabe. Eu sei, sussurrou ela. Eu também não, mas tem que ser assim. Naquele momento, Ricardo se deparou com a decisão mais difícil de sua vida adulta. Honrar seu compromisso com Gabriela e o futuro que planejaram juntos. Ou seguir o impulso de seu coração em direção a uma mulher que agora entendia melhor do que nunca. Ricardo se viu parado no apartamento de Luana, com a distância de apenas 1 metro entre eles, parecendo um abismo emocional impossível de atravessar. Os anos de separação, os caminhos diferentes que tomaram e as decisões que moldaram suas vidas atuais pesavam no espaço silencioso entre seus corpos. Luana, murmurou Ricardo, estendendo a mão para ela. Ela não se afastou, mas também não se aproximou. Ricardo, a gente não pode. Eu sei, respondeu ele, mas sua mão continuou se movendo até tocar suavemente a bochecha de Luana. Mas preciso que você saiba que essas últimas semanas foram como lembrar quem eu era antes de me tornar a pessoa que o mundo esperava que eu fosse. Luana fechou os olhos ao toque, e Ricardo pôde ver a batalha interna que se desenrolava em sua expressão. Quando os abriu novamente, havia lágrimas ameaçando cair. Para mim também, sussurrou.
Mas isso não muda o fato de que você vai se casar com outra pessoa em 4 meses. A realidade dessas palavras atingiu Ricardo como água fria. 4 meses. Em 4 meses, estaria de pé em um altar, prometendo amar Gabriela pelo resto da vida, enquanto Luana preparava a comida para celebrar esse compromisso. A ironia da situação era tão absurda que quase parecia cruel. E se eu cancelar o casamento? Perguntou Ricardo impulsivamente, surpreendendo-se com as palavras que saíram de sua boca. Luana deu um passo atrás, rompendo o contato físico entre eles. Não diz isso. Não diz isso porque está confuso ou nostálgico, ou porque se sente culpado por não ter me apoiado há 5 anos. Não é nostalgia, Luana, é clareza. Clareza sobre o quê? Sobre arruinar a vida de uma mulher inocente que te ama e confia em você? Sobre quebrar promessas que fez há apenas 1 mês? Ricardo passou as mãos pelo cabelo, frustrado pela impossibilidade da situação. Então o que eu devo fazer? Fingir que esses sentimentos não existem? Me casar com Gabriela, sabendo que uma parte do meu coração sempre vai ser sua? O que você deve fazer? Disse Luana, com uma firmeza que Ricardo reconheceu como sua determinação mais inabalável. É honrar seus compromissos e construir a vida que escolheu conscientemente há 8 meses, quando decidiu ficar com Gabriela. Mas essa escolha eu fiz quando achava que você e eu estávamos completamente terminados. E talvez estejamos, retrucou Luana, embora sua voz tremesse levemente ao dizer as palavras. Talvez o que estamos sentindo agora seja só o eco do que fomos, não um sinal do que poderíamos ser. Ricardo sabia que ela tinha razão em teoria, mas cada fibra de seu ser se rebelava contra essa lógica. Nessas semanas trabalhando juntos, não sentira como se estivesse revivendo o passado, mas como se estivesse descobrindo um futuro que nunca soubera ser possível. O som do telefone de Ricardo quebrou a tensão do momento. O nome de Gabriela apareceu na tela. E Ricardo sentiu como se o universo lhe enviasse um sinal cruel sobre o momento perfeito para lembrá-lo de suas obrigações atuais. Atende, disse Luana, compreendendo imediatamente a situação. Ricardo hesitou, mas finalmente aceitou a ligação. Oi, ama? Ricardo, tô tentando te ligar a tarde toda. A voz alegre de Gabriela encheu o apartamento silencioso. Tenho notícias incríveis sobre o casamento. Ricardo olhou para Luana, que começara a recolher os pratos do jantar com movimentos mecânicos claramente projetados para dar algo para fazer com as mãos. Que tipo de notícias? E perguntou Ricardo, forçando-se a soar interessado. Minha irmã Mariana confirmou que pode vir de Londres para ser minha madrinha principal. E também tenho pensado mais na degustação com a chefe Ferreira. Que tal marcarmos algo para a próxima semana? Quero garantir que o menu seja absolutamente perfeito. Ricardo fechou os olhos, sentindo as paredes do apartamento de Luana se fecharem ao seu redor. Gabriela, podemos falar disso quando eu chegar em casa? Tô em uma reunião. Claro, amor. Só queria compartilhar minha animação com você. Te amo. Eu também te amo. Respondeu Ricardo automaticamente. Mas as palavras soaram estranhas em sua boca depois da conversa que acabara de ter com Luana. Depois de desligar, Ricardo e Luana ficaram em silêncio por vários minutos. O contraste entre a felicidade inocente de Gabriela e a complexidade emocional da situação atual era agudo demais para ignorar. Você tem que ir, disse Luana finalmente, sem olhá-lo, e não pode voltar. Ricardo sabia que ela tinha razão, mas ir embora parecia abandonar uma parte essencial de si mesmo que acabara de redescobrir. Luana, por favor, sussurrou ela. Só vai! Ricardo recolheu seus papéis e o laptop, movendo-se com a lentidão de alguém que sabe que está fechando uma porta que talvez nunca mais abra. Na entrada do apartamento, virou-se para olhar Luana uma última vez. Você ainda vai fazer o catering do casamento?
Luana assentiu sem olhá-lo. Sou profissional, Ricardo. Vou cumprir meu compromisso. E depois? Depois, vamos seguir com nossas vidas separadas, como deveria ter sido desde o começo. Ricardo saiu do apartamento sabendo que perdera algo precioso, mas sem ter certeza absoluta se tomara a decisão certa ao deixá-lo ir. As 2 semanas seguintes passaram como uma névoa emocional para Ricardo. Mergulhara completamente no trabalho, chegando ao escritório antes do amanhecer e voltando para casa depois que Gabriela já dormia. Sabia que estava evitando conversas sobre o casamento, mas não confiava em sua capacidade de manter a compostura enquanto processava internamente o turbilhão de emoções que o consumia. Gabriela, por sua vez, interpretara sua distância como estresse relacionado ao grande projeto dos jardins, que estava em sua fase final. Sua natureza compreensiva e seu próprio horário exigente como executiva facilitaram que Ricardo mantivesse essa fachada de normalidade superficial. No entanto, a fachada começou a rachar durante um jantar na casa dos pais de Gabriela. Uma tradição familiar semanal que Ricardo aprendera a apreciar durante os 8 meses de relacionamento. Ricardo, filho, disse seu Eduardo, o pai de Gabriela, enquanto servia conhaque depois da refeição. Gabriela nos contou que você tem trabalhado com essa chefe famosa para o casamento. Como vai todo esse processo? Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Vai bem profissional. Deve ser empolgante trabalhar com alguém tão talentosa, comentou Dona Carmen, a mãe de Gabriela. Gabriela nos mostrou umas fotos das criações dela. É uma artista de verdade. Sim, murmurou Ricardo, tomando um gole longo de conhaque para ganhar tempo. Gabriela, sentada ao seu lado no sofá da sala de estar familiar, pegou sua mão com o carinho natural que caracterizara o relacionamento desde o início. Ricardo tem sido incrivelmente meticuloso com todos os detalhes, comentou Gabriela com orgulho evidente. Até tem feito reuniões extras para garantir que tudo seja perfeito. A inocência na voz de Gabriela ao descrever o que ela interpretava como dedicação ao futuro casamento deles foi como uma facada direta no coração de Ricardo. Ela não tinha ideia de que essas reuniões extras haviam sido o cenário de sua reconexão emocional com sua ex-esposa. Isso é exatamente o que esperaríamos de você, disse seu Eduardo, batendo no ombro de Ricardo com afeto paternal. Gabriela merece um homem que se preocupe com cada detalhe da felicidade dela. Ricardo olhou ao redor da sala familiar. As fotos de Gabriela desde pequena, os prêmios acadêmicos pendurados nas paredes, a evidência visual de uma vida de amor familiar incondicional. Essa família o acolhera como a um filho, confiando nele para cuidar e proteger sua filha mais preciosa. Pai, Ricardo sempre foi assim, disse Gabriela, apertando sua mão carinhosamente. É parte do que me fez me apaixonar por ele desde o começo. Mais tarde naquela noite, enquanto dirigia de volta para casa com Gabriela, dormindo no banco do passageiro, Ricardo se deparou com uma realização brutal. Estivera tão focado em seus próprios sentimentos conflituosos que perdera de vista o impacto que suas ações poderiam ter em uma mulher que não merecia ser machucada por suas confusões emocionais. No dia seguinte, Ricardo tomou uma decisão que sabia ser necessária, mas dolorosa. Cancelou definitivamente qualquer contato futuro com Luana relacionado a assuntos que não fossem estritamente profissionais sobre o catering do casamento. Também tomou outra decisão mais difícil. Contaria a Gabriela sobre sua história com Luana. Gabriela, precisamos conversar, disse Ricardo naquela noite enquanto jantavam na varanda de seu apartamento. Claro, amor. Você tem estado tão quieto ultimamente. Tudo bem? Ricardo respirou fundo, sabendo que estava prestes a mudar irrevocavelmente a dinâmica do relacionamento. Tem algo sobre a chefe Ferreira que eu deveria ter te contado desde o início. Começou,
e viu a expressão de Gabriela mudar imediatamente de curiosidade casual para atenção séria. Durante a hora seguinte, Ricardo contou toda a verdade. Seu casamento anterior com Luana, o divórcio, o encontro inesperado no restaurante e as sessões de consultoria empresarial. Omitiu apenas os detalhes sobre a profundidade dos sentimentos que ressurgiram, apresentando tudo como uma situação complicada, mas gerenciável. Gabriela escutou em silêncio, sua expressão passando gradualmente da surpresa para algo que Ricardo não conseguiu interpretar completamente. "Por que você não me contou isso antes?" perguntou finalmente, sua voz controlada, mas claramente ferida. "Não queria complicar as coisas desnecessariamente. Pensei que pudesse lidar com a situação sem afetar nosso relacionamento." "Ricardo", disse Gabriela devagar, "eu entendo que você tem um passado. Todo mundo tem. Mas o que não entendo é por que você escolheu me esconder, especialmente quando isso se tornou parte do nosso presente." Ricardo reconheceu imediatamente que Gabriela identificara exatamente o problema central. Não era a existência de sua história com Luana que era problemática, mas sua decisão de ocultá-la. "Você tem razão", admitiu Ricardo. "Deveria ter te contado desde o começo." Gabriela ficou em silêncio por vários minutos, processando claramente a informação e suas implicações. "Ricardo, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que seja completamente honesto comigo." "Claro. Você ainda sente algo por ela?" A pergunta que Ricardo temera finalmente fora feita diretamente. Sabia que esse era o momento de maior importância em seu relacionamento com Gabriela e que sua resposta determinaria o futuro de ambos. Ricardo olhou diretamente nos olhos verdes de Gabriela, sabendo que esse momento definiria não só o futuro deles juntos, mas também o tipo de homem que escolheria ser. Durante toda a vida, tomara decisões baseadas no que parecia prático, seguro ou socialmente esperado. Mas dessa vez, diante da mulher que aceitara se casar com ele, decidiu que a única opção era a honestidade absoluta. "Sim", admitiu Ricardo, sua voz pouco mais que um sussurro. "Ainda sinto algo por ela." As palavras caíram entre eles como cristais se quebrando. Gabriela fechou os olhos por um momento e Ricardo pôde ver como ela processava essa confirmação de seus piores temores. "Obrigada por ser honesto", disse Gabriela finalmente, sua voz tremendo levemente. "E o que você planeja fazer com esses sentimentos?" "Não sei", confessou Ricardo. "Nessas semanas, tentei me convencer de que eram só memórias do passado. Mas não posso continuar mentindo nem para você, nem para mim mesmo." Gabriela se levantou da mesa e caminhou até a grade da varanda, observando as luzes de São Paulo que se estendiam até o horizonte. Ricardo a seguiu, mantendo uma distância respeitosa enquanto ela processava as implicações de sua confissão. "Sabe qual é a parte mais dolorosa de tudo isso?" perguntou Gabriela sem se virar para ele. "Não é que você sinta algo pela sua ex-esposa. É que durante todos esses meses eu me apaixonei por um homem que talvez nunca esteve completamente disponível para mim." As palavras de Gabriela cortaram mais fundo que qualquer acusação ou reclamação. Ricardo se deu conta de que estivera tão focado em seu conflito interno que perdera de vista o direito fundamental de Gabriela a um relacionamento com alguém que pudesse amá-la sem reservas. "Gabriela, eu te amo sim", disse Ricardo, aproximando-se cautelosamente. "Eu sei que você me ama", respondeu ela, finalmente se virando para encará-lo. "Mas a pergunta é, você me ama o suficiente? Você me ama mais do que ama ela?" Ricardo abriu a boca para responder automaticamente que sim, mas as palavras não saíram. A honestidade brutal do momento o forçou a enfrentar uma realidade que evitara. Não estava seguro da resposta para aquela pergunta. "Seu silêncio é a minha resposta", disse Gabriela com uma tristeza que partiu o coração de Ricardo. "Gabriela, por favor." "Não, Ricardo." Ela ergueu a mão para detê-lo. "Não me faça passar pela humilhação de implorar pelo amor completo do meu próprio noivo.
Gabriela voltou para o apartamento e Ricardo a seguiu, observando como ela ia diretamente à gaveta onde guardava suas coisas mais preciosas. Pegou a pequena caixinha de veludo que continha o anel de noivado e a colocou cuidadosamente na mesa de jantar. "O que você está fazendo?" perguntou Ricardo, embora soubesse exatamente o que estava acontecendo. "Estou te devolvendo o anel", disse Gabriela com uma dignidade que Ricardo admirou mesmo naquele momento devastador. "E te estou liberando de uma promessa que talvez você nunca devesse ter feito." "Gabriela, você não precisa fazer isso. Podemos trabalhar nisso juntos." "Trabalhar no quê, exatamente?" "Em te convencer a me amar mais do que ama outra mulher. Em competir pelo coração completo do meu próprio marido pelo resto da vida." Ricardo se deu conta de que Gabriela tinha razão em cada ponto que fazia. Ela merecia ser a prioridade absoluta na vida de seu parceiro, não uma opção que vencera por padrão ou conveniência. "Você merece algo melhor", admitiu Ricardo, as palavras saindo como uma confissão dolorosa, mas necessária. "Sim, eu mereço", concordou Gabriela, lágrimas finalmente começando a rolar por suas bochechas. "Mereço alguém que não tenha dúvidas sobre querer estar comigo. Mereço alguém que me escolha todos os dias sem esforço." Ricardo se aproximou dela, querendo consolá-la, mas sabendo que já não tinha direito a isso. "Você me odeia?" perguntou ele. "Não", respondeu Gabriela, secando as lágrimas. "Estou machucada e decepcionada, mas não te odeio. De certa forma, te agradeço por ser honesto antes de dizermos votos que você não teria podido cumprir completamente." Gabriela pegou sua bolsa e se dirigiu à porta. No limiar, virou-se uma última vez para Ricardo. "Ricardo, espero que você encontre a felicidade, de verdade espero. Mas também espero que da próxima vez que prometa sua vida a alguém, se certifique de que seja uma promessa que possa cumprir sem reservas." Depois que Gabriela foi embora, Ricardo ficou sozinho em seu apartamento, segurando o anel de noivado que escolhera com tanto cuidado apenas 2 meses antes. Percebeu que pela primeira vez em semanas sentia-se em paz consigo mesmo. A culpa e a confusão que o atormentaram foram substituídas por uma clareza dolorosa, mas honesta, sobre o que realmente queria. Ricardo sabia que perdera uma mulher extraordinária que o amara de verdade. Mas também sabia que tomara a decisão certa ao libertar ambos de uma situação que nunca seria justa para nenhum dos dois. Agora, precisava descobrir se a mulher por quem sacrificara seu futuro planejado estava disposta a construir um novo futuro com ele. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.